Hoje é sexta-feira e você em casa também. Fica com a gente que o programa tá maravilhoso. Aliás, a gente vai para um assunto hoje que vocês pedem muito, é um assunto super importante. Acne. A gente pode ter acne, gente, ao longo da vida, não é só na adolescência, não. Tem a acne ali da mulher adulta e a gente tem que entender como a acne surge, como a gente cuida da acne. E ela está de volta, está em São Paulo. Estou falando dela, que é médica estética Fernanda Nichelli. Bem-vinda, minha querida. Sempre um prazer recebê-la diretamente do Sul, né? E sempre que está em São Paulo, ela dá uma passadinha no Você Bonita e o assunto é sempre importante falar de acne, porque ninguém gosta, né? Naquele dia tão importante, pá, aparece uma espinha, né, doutora? Vamos conversar, é um prazer estar com vocês aí. E tem muita coisa bacana de tratamento, gente. Então, aproveitem para fazer perguntinhas no @VocêBonitaTV. Bora para um assunto, já que a gente está falando de cabelo, de oleosidade, vamos falar de pele, vamos falar de acne, tratamentos para acne, porque a acne, né, as espinhas podem surgir em todas as fases da nossa vida. Então a gente convidou ela mais uma vez, que é médica especialista em estética, a doutora Fernanda Nichelli. Bem-vinda! Sempre um prazer recebê-la, doutora. E esse assunto não tem quem não se interesse, porque dependendo, você está num momento aí da sua vida que não tem espinha e não tem acne, mas de surpresa, um belo dia, você acorda com a pele mais oleosa, com uma mudança, e aí eu acho que ter todo o conhecimento é que vai fazer diferença, né, doutora? Com certeza, vamos conversar. Quando a gente fala da questão da acne, ela está relacionada diretamente a um excesso de oleosidade mesmo, porque a questão hormonal também vai influenciar tudo isso, né? Nem sempre, Carol. Na verdade, o excesso de oleosidade, ele pode ser uma das causas da acne. Tá. Nós temos diversas causas. Ela é muito associada à adolescência, né? Exatamente. Mas não é, foi como tu falou no começo do programa, não é o único momento da vida que nós temos acne. Uhum. Na adolescência, obviamente, em função do excesso de hormônios, né? Principalmente da parte andrógena da gente, isso pode ser mais acentuado, mas outras causas, muitas vezes, como o excesso de oleosidade que tu mencionaste, o uso de algum cosmético inadequado, medicações, também, tudo isso pode causar acne. E quando a gente fala desse momento aí da vida da adolescência, os meninos que estão ali com a testosterona tal, podem até apresentar um pouquinho mais, né, nesse início de adolescência. E depois as meninas, quando vem a primeira menstruação, que tem também um pouquinho de rebote nesse sentido, né? Agora, o cuidado com a acne vai depender da fase da vida que nós estamos, ou não? De repente a gente tem hoje tratamentos que podem ser padrão, inclusive para adolescentes. Não, na verdade o que vai determinar não é a fase da vida, mas sim o tipo de acne. Vamos lá, se foi uma acne que foi causada por alguma medicação, por exemplo, o corticoide. Em uso em excesso, ele pode causar acne. Nós precisamos retirar o problema de base para que essa acne tenha uma melhora. Entendi. O excesso de oleosidade é uma causa de acne, também. Então, nós precisamos o quê? Adequar a rotina desse paciente. Né? O cuidado para diminuir a oleosidade da pele para que não haja a acne. Entendi. Então, é sempre afastando a causa inicial, principal, para que a gente possa resolver o problema. Então, vamos lá. A gente tem uma ilustração, a formação da acne já, né? Que a gente tem primeiro. Olha lá, então, doutora, explica pra gente como ela se forma. Aqui nós temos uma pele normal, né? Uma pele com um folículo ali pelo sebáceo. Aqui já começa a sofrer uma alteração. Nós podemos ver isso desde o início, porque a acne também ela está em graus. Começa do grau 1, geralmente até o grau 4. Então, ela pode apresentar primeiro o pontinho preto, que é o comedão, que as pessoas chamam popularmente de cravo. O que seria aquilo ali? Na verdade, é um pontinho branco de sebo que oxida em contato com o oxigênio e fica preto. E aí, isso vira o comedão. Entendi. Isso pode ser, em algum momento, acometido por uma bactéria e virar, então, uma pústula, né? E uma pápula e depois uma pústula. Entendi. E isso causar uma acne em um grau mais elevado. Até mesmo aquelas acnes que nós vemos, as pessoas com bolinhas no rosto, que são cistos, nódulos, casos mais graves, que seria a evolução do quadro inicial da acne. Entendi. Então, até quando tá ali no cravinho, no comedão, a gente está falando de uma acne até normal. Inicial. Que não tem bactéria. Ainda não. Ainda não.
não. E o problema é o não tratar e cuidar nesta fase. O não tratar, muitas vezes, vai evoluir para uma contaminação bacteriana e aí nessa contaminação nós temos aí um quadro mais grave. E aí, sempre lembrando, essa acne não tratada, ela pode levar ao que é o medo de todo mundo, que são as cicatrizes, as manchas, que é a hipercromia pós-inflamatória, que é um quadro bastante comum também. Então, nós precisamos intervir, nós como médicos, na fase inicial, para que isso não tenha esse perigo, né? Esse risco não ocorra. E doutora, vamos comentar um pouquinho da acne da mulher adulta, né? O que acontece então nessa fase que em determinado momento surgem acnes ali, como se aí a gente se lembra um pouquinho até da adolescência, né? Muitas podem ser as causas dessa acne da mulher adulta. Geralmente é por uma alteração hormonal, né? Pontualmente essa mulher pode estar sofrendo alguma alteração hormonal e aí nós temos aí medicações, inclusive hoje via oral, que pode fazer um estímulo antiandrogênico, que a gente chama, para evitar que essa acne progrida, né, ou se acentue, ou se agrave. Então, nós temos esse cuidado. Outro caso que também a mulher pode apresentar uma acne pós-adolescência é pelo uso inadequado de cosméticos. A gente pega uma base com um veículo um pouco mais gorduroso, um creme hidratante que não está de acordo com a tua necessidade, isso pode também culminar com uma lesão que pode ser uma acne. Até a alimentação, é verdade que o aumento ali do consumo de alimentos mais gordurosos, até de chocolate, enfim, por isso que na TPM a mulher tende a ter um pouquinho mais de acne? Então, às vezes, o chocolate leva a culpa, né, na TPM, porque a mulher acaba consumindo mais açúcar. O que nós falamos? Nós não temos em literatura médica indexada nada que bata o martelo e diga essa alimentação, enfim, alimento pode piorar a acne. O que nós sabemos é que nós vemos clinicamente que pacientes que às vezes aumentam a ingesta de derivados de lácteos, açúcar em excesso e gordura em excesso são agravantes da acne. Em alguns casos, desencadeantes também, derivados de vitamina B, também nós atentamos, mas não que nós possamos culpar. Eu diria que o quadro da menstruação, ali, período menstrual, tem muito mais a ver com a parte hormonal do que alimentar. Entendi. E aí, se a parte hormonal já está em desequilíbrio e ainda vem uma alimentação inadequada, aí, digamos que é a gota d'água para transbordar. Vamos aproveitar e vamos mostrar um pouquinho o que você trouxe, então, hoje, doutora. A gente tem aqui toda a base para a gente fazer limpeza da pele. Então, quem tem uma pele mais oleosa, ou pelo menos nessa zona T, onde tem mais acne, tem que ter a base da limpeza, né? É fundamental. É fundamental e é importante isso, porque a pessoa que tem a pele oleosa, ela tende a pensar que quanto mais vezes ela lavar o rosto, melhor vai ser. E eu sempre oriento que não é assim. Porque muitas vezes tu lavar demasiadas vezes durante o dia o teu rosto, tu vai estimular mais ainda a glândula sebácea. Na verdade, uma boa higiene pela manhã e uma à noite ajuda. Outro mito também é que a pele oleosa não precisa de hidratação. Isso é mito. Uma pele oleosa, ela precisa de hidratação, mas uma hidratação adequada. Não pode ser um excesso de gordura na pele. São hidratantes à base de sérum, gel, veículos leves. Então precisa hidratar também. Perfeito. Vamos mostrar então o que você trouxe hoje. Já já a gente vai para a parte oral e perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Quer começar pelo sérum? Aqui nós trouxemos então para ilustrar algumas opções de tratamento que nós usamos. Um sabonete adequado, geralmente um sabonete que seja à base de ácido salicílico, nos ajuda a controlar. Veículo sérum, que é um veículo mais leve para hidratação, ou veículo gel também ajuda mais do que o creme. O creme tende a ser muito pesado para uma pele oleosa. O protetor solar não pode ficar de fora. Paciente que tem a pele sensibilizada por uma lesão, ele tende a manchar mais essa pele, então não pode ficar expondo ao sol sem filtro solar. Perfeito. Aqui mostra também o hidratante que eu comentei há pouco, que é importante no tratamento da acne também, hidratante com, vamos lá, ativos adequados, niacinamida, que é um anti-inflamatório, ativos que podem nos ajudar durante o tratamento e alguns produtos específicos que são secativos e o paciente adora. Me apareceu uma acne, o que eu posso aplicar? Para com aquela história de pasta de dente que as pessoas verdade. colocam. Então, vamos pensar mais em produtos adequados e secativos. E a gente tem, então, eu já vi uns, doutora, que até vem adesivo
né, que é redondinho, e aí no centro tem a medicação. Aí coloca em cima e ainda fica transparente e tal. Super legal, funciona. Funciona, só tem que ter cuidado e uma indicação adequada, porque tem alguns que podem ter um produto muito forte e fazer uma queimadura na pele. Tá. Então sempre é bom a orientação do seu médico. Tá certo. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Paty, um beijo. Até que idade pode acontecer a acne da mulher adulta? Aos 43, tive muita acne. Não era nada hormonal, só medicação forte eliminou. Já a doutora vai explicar pra gente. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo a doutora Fernanda Nichelli com uma aula pra gente entender, né, a respeito da acne, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, porque sim, ela pode aparecer em vários momentos da nossa vida. E aí a gente deixou uma pergunta importante da Patrícia e ela quer saber exatamente, né, o que será que aconteceu, até que idade então pode acontecer a acne da mulher adulta, porque ela disse que aos 43 ela teve muita acne, não era nada hormonal e só uma medicação muito forte eliminou. Na verdade, não existe até onde vai a acne da mulher adulta. Existe quando ela inicia, que é após a adolescência. Então é compreensível que aos 43 anos ela tenha tido um quadro desse. Não era hormonal, mas poderia ter um outro desencadeante, medicação, produto inadequado. E sim, a medicação forte, se não vamos dizer assim, plausível o tratamento anterior, a gente pode lançar mão dela também. E aí é uma investigação completa, exatamente, né, doutora? Às vezes ela acha que não tem a parte hormonal, mas às vezes a parte hormonal está envolvida de uma forma emocional também. Tudo, pode ter ligação, com certeza. Né? Porque, claro, o estresse, ele pode haver um aumento de cortisol, é uma das vias também, e pode ocasionar acne. É uma alteração cutânea, né? É isso, gente. Então o estresse também está presente como efeito rebote em tudo. Tem mais perguntinha, olha lá na tela. Obrigada, Lu. Beijo. Eu uso protetor solar todos os dias no rosto. Tem algum problema? Não, Luciana, problema nenhum. Na verdade, é ótimo que estejas fazendo isso. Protetor solar deve estar na rotina de qualquer pessoa todos os dias no rosto. Tá aí. Para escolher um protetor solar para quem tem a pele oleosa, a gente tem que prestar atenção também. Com certeza. Deem preferência para aqueles que estão escritos na embalagem oil free ou não oleoso. Mais uma vez, veículos em sérum, em gel, são sempre mais adequados do que os veículos cremosos. O cremoso tende a deixar a pele mais oleosa. Perfeito. Tem mais perguntinha, né, Cláudia? Na tela. Obrigada, Bia. Beijo. Parei de tomar anticoncepcional no começo do ano e desde então, minha pele mudou muito. Está cheia de acne e espinha. O que fazer para melhorar? Beatriz, essa é uma realidade que a gente enfrenta quando o paciente para de usar determinado tipo de anticoncepcional, que ele tinha um efeito antiandrogênico na pele, tende a ter acne. Eu oriento que tu procure um colega médico quanto antes, porque existem medicações que não são anticoncepcionais, mas que podem te ajudar a controlar esse quadro que foi desencadeado pela alteração hormonal. Doutora, aproveitando, a gente sabe que tem uma medicação, eu não sei o nome do princípio ativo, mas que ela é, vamos colocar assim, ela é agressiva, porém, ela pode ser bem eficiente. Como é o nome do princípio ativo? Isotretinoína oral. Exatamente. Hoje, ela ainda é recomendada ou depende também da fase da vida dessa mulher? Com certeza, a isotretinoína oral é um tratamento que nós usamos ainda para casos adequados, tá? Depois de uma investigação médica, é uma medicação que precisa acompanhamento médico assíduo, mas é uma medicação extremamente eficaz, principalmente em graus mais elevados de acne. Então, existe esse tratamento, ele tem suporte na literatura médica, ele é muito seguro quando acompanhado por um médico. Perfeito, doutora. Vamos para mais perguntinhas, já a gente vai para... Já? Então, vamos para cá? Por favor, doutora, vamos falar de antibiótico e ácido, que até uma das meninas comentou, só com um remédio bem forte. Talvez ela estivesse falando de antibiótico, né? Muitas vezes na parte tópica nós lançamos mão, então, quando os sérums não são suficientes, dos ácidos. Alguns tipos de ácido, como o salicílico, os retinóides e seus derivados, como o adapaleno, esses tipos de ácido, algumas vezes até mesmo o glicólico, podem nos auxiliar
na pele. Então, nós usamos seguidamente produtos com esse princípio ativo. Tá. Isso não dando certo, Carol, a gente acaba indo para medicação via oral, muitas vezes. E aí, na medicação via oral, nós temos o quê? A espironolactona, que é um ativo que se toma para tentar ajudar nessa parte de distúrbios hormonais. Pode nos ajudar. A antibiótico terapia, os antibióticos da classe das ciclinas, como tetraciclina, doxiciclina, todos podem ser usados também. É via oral também? É via oral também. Tá. E, em alguns casos, a isotretinoína oral, que também está ali, que ela pode ser usada para nós combatermos esse quadro. E, doutora, o tratamento, ele acaba sendo contínuo quando a gente fala ali de uma mulher que ela tem uma acne crônica, né? Que se ela para o tratamento, ela tem um efeito rebote. Muitas vezes esse tratamento, se ele for adequadamente implementado, não vai haver esse efeito rebote, tá? Vamos lá, espironolactona sim, a gente tem que tomar por um período maior enquanto esse distúrbio hormonal está acontecendo. Os antibióticos dessa classe das ciclinas muitas vezes dura até 3 meses esse tratamento. E a isotretinoína oral também leva algum tempo. Isso é calculado através do peso do paciente, né? E da quantidade de medicação que esse paciente foi administrada para ele por dia. Então podem ser períodos maiores ou menores. Isso é determinado no consultório. Tem tecnologia que diminui a oleosidade da pele, doutora? Existem sim. Hoje nós temos alguns lasers que nos ajudam no folículo pilosebáceo e que podem tratar a qualidade de pele. Então nos auxiliam muito nesses tratamentos de prevenção e muitas vezes o próprio tratamento dos quadros de acne. Então a gente pode associar, né? Associamos. Temos 1 minuto e 30, mas dá tempo da última perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente. Sara, obrigada, um beijo. Tenho uma pele oleosa e melasma, às vezes dá espinhas. Como eu posso tratar minha pele? Iniciando principalmente com uma rotina de pele adequada. Então vamos lá, uma boa higienização, um sérum adequado, com uma hidratação boa e protetor solar, principalmente por causa do melasma. Dessa forma já é um início de tratamento. Bom, não houve resposta, vamos tentar aí para o passo 2, daqui a pouco uma medicação com ácido ou, se necessário, alguma coisa via oral. Então a gente vai num passo a passo até chegar no nosso objetivo. Doutora, a limpeza de pele a partir de que idade pode ser feita? A limpeza de pele até nas adolescentes pode ser feita. Hoje, com essa questão do skincare infantil que está nas redes sociais, mas é sempre a maneira adequada de se fazer essa limpeza. Num adolescente, num paciente jovem, não pode ser nada agressivo, né? E eu sempre oriento que limpeza de pele pode ser, eu brinco, dos 10 aos 80 anos. Todo mundo se beneficia. É isso, a pele vem depois linda, né? É isso, eu falo, a gente sofre um pouquinho para depois ficar bem. Tudo bem. Eu vou agradecer a doutora Fernanda Nichelli, é médica especialista em estética, e você encontra o trabalho dela lá nas redes sociais, no @doutora, abreviado, Fernanda Nichelli. O Nichelli se escreve Nichelli, com 2 L's, tá bom? Doutora Fernanda Nichelli. Obrigada mais uma vez. Adoro sempre vê-la, viu? Muito obrigada. Ó, beijo pra vocês, até segunda. Ótimo final de semana. Fico com mulheres, a gente volta segunda, 1 da tarde.